Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia, bom Tudo dia, bom dia. bem por aqui? Para mais um dia da nossa leitura. Hoje estamos em Provérbio 14 e mais uma vez vamos aprender sobre a palavra, né? Sobre aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Vou compartilhar aqui a tela. Amém. Vamos iniciar então, agradecidos ao Senhor por mais essa oportunidade, né? Pelo privilégio que temos de estarmos aqui aprendendo. Isso é um privilégio, né? Acordar todas as manhãs, poder contemplar o Senhor em todas as coisas. Senhor, nós te agradecemos, obrigada, papai, pela oportunidade, pela vida de cada um que aqui está, aqueles que ainda entrarão. Nós te agradecemos, te louvamos. Obrigada, Jesus, pelo fôlego de vida, por esta manhã, pela oportunidade de aprendizado, de buscarmos conhecimento no Senhor, para praticarmos aquilo que o Senhor deseja, aquilo que agrada o coração do Senhor. E muitas vezes vamos precisar renunciar à nossa vontade, ao nosso eu, para prevalecer aquilo que o Senhor designou para nós como estilo de vida. Obrigada, Jesus, por essa oportunidade. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Então vamos lá, Amém. Provérbio 14. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Quem anda pelo caminho reto teme o Senhor. Quem escolhe estradas tortuosas o despreza. A conversa arrogante do insensato se torna uma vara que o castiga, mas as palavras do sábio o protegem. Um estábulo sem bois permanece limpo, mas é a força do boi que provê a colheita farta. A testemunha honesta não mente, a testemunha falsa respira mentiras. O zombador procura sabedoria e nunca a encontra. Mas, para o que tem discernimento, o conhecimento vem fácil. Afaste-se do tolo, pois em seus lábios não achará conhecimento. O prudente sabe onde vai, para onde vai, mas os insensatos enganam a si mesmos. Os insensatos zombam da própria culpa, mas os justos a reconhecem e buscam reconciliação. Verso 10. Cada coração conhece a sua própria amargura e ninguém pode compartilhar de toda a sua alegria. A casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. O riso pode esconder o coração aflito, mas quando a alegria se extingue, a dor permanece. O desleal recebe o que merece, mas a pessoa de bem é recompensada. O, o ingênuo acredita em tudo que ouve. O prudente examina seus passos com cuidado. O sábio é cauteloso e evita o perigo. O tolo confia demais em si mesmo e se precipita. Quem se ira com facilidade faz coisas tolas. Quem trama o mal é odiado. Verso 18. Os ingênuos são revestidos de insensatez, enquanto os prudentes são coroados de conhecimento. Os maus se prostrarão diante dos bons, os perversos se curvarão à porta do justo. Os pobres são desprezados pelos vizinhos, enquanto os ricos têm muitos amigos. Verso 21. É pecado desprezar o próximo. Feliz o que ajuda os pobres. Os que tramam fazer o mal se perdem.
mas os que planejam fazer o bem encontram amor e fidelidade. O trabalho árduo produz lucro, mas a conversa fiada leva à pobreza. A riqueza é coroa para os sábios, mas a insensatez dos tolos só resulta em mais insensatez. A testemunha confiável salva vidas, mas a testemunha falsa é traidora. Quem teme o Senhor está seguro, ele é refúgio para seus filhos. Verso 27. O temor do Senhor é fonte de vida, ajuda a escapar das armadilhas da morte. Uma população que cresce é a glória do rei, mas a falta de súditos é a ruína do príncipe. Quem tem entendimento controla sua raiva. Quem se ira facilmente demonstra grande insensatez. O contentamento dá saúde ao corpo. A inveja é como câncer nos ossos. Quem oprime o pobre insulta seu Criador. Mas quem ajuda o necessitado honra a Deus. O perverso é destruído por sua maldade, mas o justo encontra refúgio mesmo na hora da morte. A sabedoria é preservada no coração sensato. Não é possível encontrá-la entre os tolos. A justiça engrandece a nação, mas o pecado é vergonha para qualquer povo. Verso 35. O rei se alegra em seus servos prudentes, mas se enfurece contra os que o envergonham. Então, eu compartilhar aqui, voltar aqui para a tela. Então, aqui, esse provérbio de hoje, ele fala sobre diversos temas, né? Ele oferece aqui diversas orientações práticas para o nosso cotidiano. Isso é um incentivo, né, para nós buscarmos a sabedoria e a prudência nas nossas palavras, nas nossas ações. E mais uma vez, fala sobre a sabedoria, sobre o sábio e sobre o tolo, né? A diferença entre eles, o contraste, né? É, você vê desde o início ao fim que são versos que nos incentivam, né, a viver com sabedoria, porque a gente vê que todos aqueles que são sábios têm resultado positivo no final, e o tolo. E o mais interessante é que se nós prestarmos atenção é, em cada um desses versos e trazer para a nossa vida prática, a gente vai ver que nós já caímos em alguns dessas situações aí. Já tivemos, vamos dizer assim, algumas decepções de não seguir, não fazer o que é correto e ter tido aquele resultado exatamente que está dizendo ali no provérbio. Então, é um provérbio, o livro de provérbio em si inteiro nos ensina e nos instrui a uma vida prática de ação com sabedoria, evitando o mal, evitando cair em armadilhas, né? E agir com prudência, com justiça, fala muito sobre justiça, sobre agradar a Deus, né? Em tudo que nós fizermos. E nós podemos aprender aqui muitos conceitos, né? Muitos conceitos e práticas que, se nós colocarmos no nosso cotidiano, vai mudar a nossa vida. Isso aqui muda a nossa vida em todas vamos dizer assim, em todas as partes, né, da nossa vida, se a gente verdadeiramente praticar e agir com sabedoria, vai nos Todas levar as áreas. a caminhos. Hã? Em todas as áreas. É isso que eu queria falar, sumiu a palavra. Em todas as áreas da nossa vida. Então, estudando provérbios, a gente reflete e vê no nosso cotidiano aquilo que às vezes até a gente ouviu dos nossos avós, dos pais, né? Mas que eram conselhos sábios e que às vezes nem eles sabiam que era algo que agradava o coração de Deus, mas que nos leva a caminhos de vida, né? Então, no final aqui desse capítulo, ele remete que Deus, né, aquele que faz o bem, aquele que age com sabedoria, ele tem refúgio, ele tem vida, né? Ele vai prosperar, ele pode confiar
que o Senhor ele vai prover e fazer todas as coisas. Então, é um livro que nos ensina muito sobre tudo, né? Fala sobre todos os temas, sobre tudo que a gente precisa entender para ter uma vida próspera e viver de forma sábia. Eu, particularmente, eu estou lendo o livro de Provérbios desde janeiro. Eu estou lendo todo mês, janeiro, fevereiro, eu vou repetindo. Então, eu vou até o mês que vem, até dezembro. Então, eu vou ler Provérbios 12 vezes no ano. Porque a gente retém aqui muita sabedoria para a gente colocar na nossa vida prática, assim como a gente está aprendendo aqui nesses dias. E verdadeiramente, se a gente entender isso como um estilo de vida, nós vamos ter, vamos dizer assim, menos surpresas desagradáveis. A gente vai saber agir, a gente vai saber falar no momento certo, adequado, se calar no momento que precisa se calar e agir de acordo com aquilo que vai agradar o coração de Deus, né? Então, o provérbio de hoje é isso, é muita sabedoria e nada de tolice. Alguém quer comentar algo? Estava vendo um testemunho do Thiago Brunet esses dias, ele falando que ele ganhou um dos maiores cursos que teve, acho que tem hoje no Brasil, se estiver enganado, ele estava falando que o cara perguntou assim, mas o que eu faço para alcançar uma sabedoria? O que você me aconselha? O cara era tão inteligente, mas tão inteligente que eu não sabia nem o que colocar para ele, para ele ler provérbios, só ler provérbios. Aí, ele dizia que o cara leu o provérbio, o cara se converteu. Interessante. Na leitura do livro do provérbio. Né? E eu O Thiago acredito. Negro. O Thiago Tá. Negro. Primo rico. É que eu ouço tanta mensagem que eu esqueci de quem é a pessoa. É esse mesmo. É o Thiago Mas Negro. é porque a sabedoria ela é encontrada em Deus. Então, quando você tem uma vida prática de conselhos sábios, vai te remeter à bondade, vai te levar a caminhos que você vai se encontrar com o Criador, né? Então, é muito possível alguém se converter mesmo e mudar totalmente o estilo de vida, até os pensamentos, só lendo o livro de Provérbios, né? O versículo que você leu aí agora há pouco, acho que é o 27, que é o 27 aí do provérbio, que você estava lendo aí, ele fala do contentamento. Contentamento uma vez eu comentei sobre isso aí, ele é uma virtude, né? E Uhum. aí, ela tem contentamento com ela, que está falando aí, que ela vai viver, ter 27. uma consequência. Que agora eu não consigo abrir minha Bíblia assim, mas eu peguei na hora que você passou lendo, e fala do contentamento. É o verso 30. O verso 30 fala: O contentamento dá saúde ao corpo, e a inveja é como câncer nos ossos. Então, o contentamento ele vai trazer uma saúde, né? Ele é uma virtude. Quem consegue praticar o contentamento, ele vai trazer essa virtude de saúde para a vida dele, na área financeira, na área de relacionamento, né? Em toda essa área profissional. Então, se a pessoa encontra esse contentamento aí, ele está achando uma virtude, né? E o invejoso, ele traz problema. Aí, esse dia eu estava falando com a pessoa estava ajudando ela a entender sobre isso aí, falando com ela, o invejoso, ele nunca vai falar para você, nunca vai falar de ter inveja de você. Pega na família, por exemplo, vamos usar um exemplo da família, que é o maior problema hoje. Então, o invejoso, ele não vai dizer, não está estampado nele, ele não vai dizer. Ele vai dizer, sabe, como faz a atitude dele. Pode perceber, aquele que não é feliz com o seu sucesso, com o seu trabalho, com o seu relacionamento, com tudo. Quando eu estou falando de prosperidade aqui, não é só não é só finanças, eu falo em geral, prosperidade Sim. geral, né? Então, em Uhum. todas as áreas, trabalho, mas rola inveja no trabalho, que parece tão invejoso, ele não vai dizer, você não vai ver isso. Você vai ver com as atitudes dele. Quando você está no lugar, ele não chega perto de você. Quando você convida para alguma coisa, ele não vai. Ah, eu não vou por isso, inventa mil desculpas.
Então, o invejoso ele não vai vir com estampa na testa. Você vai perceber pelas atitudes. E se você perceber, é o que eu estava falando para a pessoa, né? Sai fora. Vai se orientando nessa área aí. Não anda junto, não, que vai te atrasar. Entendeu? Então, é top. Só nesse versículo que você leu aí, só nele. Uhum. Em cada um desses versos a gente retém muito aprendizado, né? E essa questão da inveja, a inveja ela atrai para o nosso corpo físico doenças, né? Então não é uma coisa que fica só ali, eu tô com inveja de fulano. Nós temos que ter muito cuidado, porque a inveja ela é muito sutil, né? Ela chega muito sutil. Então, se a gente identificar isso em nós, nós precisamos buscar discernimento do Senhor e não permitir que ela se prolifera, né, na nossa vida, porque ela atrai para a nossa vida a doença, até inclusive física, a Bíblia fala isso, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado e, e se identificar é, alguém, né, com esse comportamento, nós precisamos também ter o discernimento e a sabedoria, assim como a palavra também nos instrui de agir, né? Ter esse cuidado, porque nós estamos sujeitos, né? Tanto a ter a inveja como a receber de alguém inveja. Então, tem que ter o cuidado e guardar o coração sempre. Mais alguém quer falar? Regina, é Oi. um versículo que marca muito, muito a minha vida, é Provérbios 14, é a mulher sábia edifica sua casa. Por Uhum. muitas vezes eu fui tola em casa, porque eu queria a mudança dentro de casa, né? Mas eu queria a dele, Uhum. né? E eu acho que todos nós somos assim, né? A gente quer a mudança do próximo, mas a gente não entende que a mudança do próximo é através de nós. E muitas das vezes eu derrubei a minha casa. Sim. Outro versículo que marca muito a minha vida é irai-vos, né? Quem me conhece sabe que é fácil. É fácil, assim, hoje em dia eu já consigo me controlar mais. Mas antigamente, cara, era muito difícil para mim essa Uhum. parte. Ainda é difícil, muito difícil para mim ainda mesmo. Outro que me marca é o momento de ajudar. Sim. Hoje, assim, eu já sou um pouco prudente nessa parte, porque eu, tipo assim, a pessoa tá precisando de ajuda. Eu vou lá, às vezes, eu já fui chamada a atenção, né, pelos nossos pastores, nessa questão de eu tirar de dentro de casa para poder dar para os outros. Hoje eu já, né, olho, Uhum. averigo. E engraçado que as pessoas que você ajuda são as primeiras a se virar contra você. Não tem Então, gratidão no seu coração. sim. Então, para você ver, né, em cada um desses versos a gente tem o aprendizado. A mulher Sim, eu sábia, me ela vai. frustrei muitas vezes nessa questão de ajudar os próximos. Eu já me frustrei muitas vezes. É, e um dia eu me frustrei tanto que o finado Adaías falou para mim. Ele falou assim: você não deixe de ajudar os outros por causa de pessoas mais. Você vai continuar fazendo o que Deus te Na chamou. verdade, nós não devemos deixar de fazer o bem. A Bíblia também nos instrui a isso. Por mais que nós tenhamos decepções, frustrações por algo que nós fizemos ali por alguém e não fomos retribuídos, a gente não deve fazer jamais pensando em retribuição. Então, a gente precisa fazer porque é o correto, é o que precisa ser feito e jamais deixar de fazer porque nós fomos frustrados em algum caso, né? Então, é por isso que a gente tem que sempre guardar o coração em todas as coisas e agir com sabedoria. Nós não vamos mudar o nosso comportamento pelo do outro. A gente precisa andar em retidão na palavra. A gente precisa se lembrar que nós fazemos não é pelas pessoas, mas é porque o Senhor nos instrui a fazer sempre, né? Então, todos esses versos que você citou traz para a gente muitos ensinamentos, né? E é isso que a gente precisa fazer, colocar em prática. A gente vê aqui, a gente lê, a gente estuda, aí agora nós vamos para o nosso dia.
E durante esse dia nós vamos ter diversas oportunidades de colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo aqui, ajudar o próximo, não agir com inveja, agir com bondade, ser sábio nas decisões, né? A Larissa colocou aqui, ó, a angústia, a inveja, a angústia, todos esses sentimentos que vão contra o ensinamento de Deus, o corpo somatiza e transforma em doença. É isso mesmo, que é o que a gente leu aqui no verso 30 desse provérbio, né? E sobre a mulher sábia, né, que edifica o lar, a mulher mais paciente precisa instruir o companheiro em conduzi-lo, porém o próximo precisa querer. A gente precisa fazer o bem. Então, assim, essa questão da mulher sábia, a mulher precisa ser sábia mesmo, principalmente para edificar o lar. Aquela mulher faladeira, né, e que acha que ela tem razão em tudo, eu já fui assim. Não vai ter sucesso. Nós precisamos entender que a gente precisa mudar para que a gente tenha um resultado na área que a gente deseja. A gente precisa olhar para o próximo e amá-lo e entender que se a gente quer mudança, primeiro precisa começar em nós e, e fazer o bem, sempre fazer o bem. Então é isso. Alguém mais quer fazer algum comentário? Hoje nós estamos com o horário estourado. Olha lá Amém. o sol nascendo lá, que coisa linda, ó. Olha lá, eu amo ver Ó, esse nascer do sol. ah, é lindo demais ver. Olha só que Nascer coisa de... linda. Sol Esse, nascendo atrás das árvores, bem ali, ó. Que lindo. esse aí é um privilégio ó, na zona Esse é rural, um, né? esse é um privilégio de descanso. Exatamente. Amém. Glória a Deus por isso, né? Então, pessoal, vamos encerrar aqui o dia de hoje e que nesse dia o Senhor venha nos conduzir, que o Senhor venha trazer para nós o entendimento da palavra, né? Para nós Já chegou, colocarmos já tá no curral lá. prática, Anderson. Trazer de forma prática para o nosso cotidiano, né? E refletir e praticar para que a gente tenha sucesso em tudo isso que nós estamos estudando aqui. Amém? Sim, Amém. vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos, papai. Obrigada. Muito obrigada por todos esses ensinamentos, Pai. Nos ajude, nos instrua nesse dia, na nossa vida diária a praticar aquilo que agrada o coração do Senhor, aquilo que traz proveito para nós, Pai, que vai trazer para nós prosperidade em todas as áreas da nossa vida. Nos ajuda, nos instrui, Senhor, a no momento da ira nos calarmos e refletir que o Senhor nos fala, irei, mas não pequeis. Nós não podemos até nos irar, Senhor, mas que o pecado ele não venha fazer parte da nossa vida e que nós venhamos viver uma vida que conhece e reconhece o Senhor como o Deus da nossa vida, que é o Senhor quem direciona, que é o Senhor quem vive em nós. E a prática das nossas ações, elas vão ser condizentes com aquilo que o Senhor nos instrui a fazer. Obrigado por esse dia, pela vida de cada um. Nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Amém. pessoal. E Amém. até amanhã, mesmo horário, mesmo canal. Deus Valeu. abençoe vocês, viu? Um dia Amém. maravilhoso para todos nós. Amém. Obrigada. Isso.